2000 anos. Segunda parte, capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio, parte B. A voz do emissário de Antioquia ainda uma vez se fez ouvir brilhante e clara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Todavia, nesse instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Lúculo! Gritava a voz estentórica do centurião Clódio Varros, que avançava com seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída na maioria de mulheres. Alguns crentes mais inflamados começaram então a apagar as tochas, provocando as trevas para a confusão e o tumulto. Mas João de Cleófas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Irmãos, gritou com voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. Recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sob o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. A esse tempo, os 2 centuriões presentes já haviam articulado as suas forças em comum, organizando os 50 homens que tinham vindo sob suas ordens para a hipótese de uma resistência. Viu-se então o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro sob o pasmo silencioso dos presentes, dirigindo-se a Lúculo Quintílios, estendendo-lhe os braços pacificamente e solicitando com empenho. Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. O preposto do império não se comoveu com essas palavras, e depois de brandir ao rosto do missionário os copos de sua espada, em 2 tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. 2 jovens crentes, dando largas ao seu temperamento ardoso e sincero, revoltados com a crueldade, desembainharam as armas que reluziram a claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas João de Cleófas advertiu ainda uma vez com a sua palavra magnética e profunda. Meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. Houve então na Assembleia um movimento de quietude e de assombro. A coragem serena do apóstolo contagiara todos os corações. Nos grandes movimentos da vida, há sempre uma vibração espiritual que flui doutros mundos para conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Observou-se desse modo o inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído. Diante da sua figura nobre e da sua indumentária de patrícia, detiveram-se longamente os olhares significativos dos verdugos. Naquela assembleia, era ela a única mulher que ostentava as insígnias do patriciado romano. Clódio Varros cumpria sua tarefa algo respeitoso, e daí a minutos, a pesada caravana estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da meia-noite.
O cárcere, onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento, em angustiosa promiscuidade, que de algum modo representava para eles suave consolo, ficava anexo ao grande circo, sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia de sua grandeza. O circo máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino, erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta. Edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade e ao tempo de Domício Nero, tal era sua extensão que ocupava 2.190 pés de comprimento por 960 de largura, terminando em semicírculo, com a capacidade para 300.000 espectadores comodamente instalados. De ambos os lados corriam duas ordens de pórticos superpostos, ornados de colunas preciosas e coroadas de terraços confortáveis. Naquele luxo de construções e demasia de ornamentos, viam-se tascas numerosas em inúmeros lugares de devassidão, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousavam a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. 6 torres quadradas, denotando as mais avançadas expressões de bom gosto da arquitetura da época, dominavam os terraços, servindo de camarotes luxuosos às personalidades mais distintas nos espetáculos de grande gala. Largos bancos de pedra, dispostos em anfiteatro, corriam por 3 lados, localizando-se em seguida em linha reta. O espaço ocupado pelos cárceres, de onde saíam os cavalos e carros, bem como escravos e prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. Sobre os cárceres erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador, de onde as mais altas autoridades e áulicos acompanhavam o César nos seus entretenimentos. A arena era dividida longitudinalmente por uma muralha de 6 pés de altura por 12 de largura, erguendo-se sobre ela altares e estátuas preciosas, que ostentavam bronzes finos e dourados. Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se à altura de 120 pés o famoso obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e de verde, dando a impressão de relva deliciosa que tingisse subitamente de flores de sangue. Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados a uma larga dependência dos cárceres nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram, um a um, dos objetos de valor ou das pequenas importâncias em dinheiro que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspiravam suas vestes, foi poupada ao exame infamante. Na cabine privado, Cláudio Varros dava ciência ao seu superior, Cornélio Rufus, do êxito da diligência que lhe fora cometida naquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito. Pelo que vejo, a festa de amanhã correrá inteiro contento do imperador. Essa primeira caçada de cristãos era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Mas escuta, continuava ele mais discretamente, referindo-se a Lívia. Quem é esta mulher que atrás a toga das matronas da mais alta classe social?
Ignoro, respondeu o centurião assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-la em tal ambiente, mas cumpri severamente as vossas ordens. Fizeste bem. Todavia, como se tivesse adotando intimamente uma providência nova, Cornélio Rufo sentenciou: deixá-la-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. E por que não a libertamos desde já? Ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César, e isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras, na qualidade de escravos e condenados à última pena dos derradeiros divertimentos da tarde, não convém nos comprometermos perante a sua família. Retendo-a aqui, satisfazemos os caprichos de Nero e, soltando-a em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. É verdade, essa é a solução mais razoável. Contudo, por que motivo essas criaturas serão condenadas como escravos, quando deveriam morrer como cristãos, pois tão somente essa é a causa de sua justa condenação? A razão de sua morte não está na humilhante doutrina que professam? Sim, mas temos de ponderar que o imperador não se sente ainda com bastante força para enfrentar a opinião dos senadores, dos edis e de várias outras autoridades que certamente desejariam advogar a causa desses infelizes, em desprestígio dele e no de seus mais íntimos conselheiros. Mas não duvido de que essa perseguição aos adeptos da odiosa doutrina do crucificado será oficializada em breves dias, tão logo os poderes imperiais estejam mais fortemente centralizados. Esperemos, pois, mais algum tempo, e até lá fortifiquemos o prestígio de Nero, porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Enquanto isso ocorria, todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. Em dado momento, todavia, abriu-se uma porta por onde surgiu a figura detestável de Cláudio, exclamando ironicamente: cristãos, não há clemência de César para os que professam as perigosas doutrinas do Nazareno. Se tendes alguns negócios materiais a resolver, lembrai-vos de que é muito tarde, porquanto poucas horas vos separam das feras da arena no circo. Novamente a pesada porta se fechou sobre a sua figura, enquanto os míseros condenados se surpreendiam amargamente com a notícia inquietante e dolorosa. Através das grades reforçadas, podiam observar os movimentos dos numerosos soldados que os guardavam, dando guarida, nos primeiros instantes, às mais angustiosas conjecturas. Depressa, porém, voltara-lhes a calma e os prisioneiros se aquietaram com humildade. Alguns faziam preces fervorosas, enquanto outros trocavam pensamentos em voz baixa. Os carcereiros não tardaram a separar as mulheres, instalando-as em dependência contígua, onde cada grupo de crentes ficou de alma voltada para Jesus nos instantes supremos que aguardavam a morte. De manhãzinha, mal o sol havia surgido de todo nas amplitudes do formoso firmamento romano, vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena, a sós numa espécie de biombo dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres, enquanto numerosas companheiras aparentavam descansar estremunhadas.
Senhora, exclamava a serva, algo preocupada, noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente a vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas deste dia. Não, minha boa Ana, respondeu Lívia tranquila. Deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que não me sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante ao alvitre, porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou sua liberdade junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Isso é verdade, senhora, mas acredito que Jesus saberia compreender o vosso gesto, porque tendes ainda um esposo e uma filha, acentuou a velha empregada, como a lhe recordar as obrigações humanas. Um esposo? Retrucou a nobre matrona com heróica serenidade. Sim, agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição nestes últimos dias. Para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária, porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi há longos 25 anos. Debalde sacrifiquei todos os impulsos de minha mocidade para lhe provar o meu amor e a minha inocência, em contraposição à calúnia com que humilharam o meu nome. Por um quarto de século tenho vivido com as minhas orações e as minhas lágrimas. Angustiosa tem sido a minha saudade e doloríssimo o triste degredo espiritual a que fui relegada no plano dos meus afetos mais puros. Não creio possa reviver para mim no coração do velho companheiro a confiança antiga cheia de felicidade e ternura. Quanto à filha, entreguei-a a Jesus, desde os dias de sua infância, quando me vi obrigada à terrível separação do seu afeto. Afastada de sua alma por imposição de Públio, tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Sabe o Senhor de minhas ansiosas angústias, nas noites silenciosas e tristes em que lhe confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la ainda mais do meu pobre espírito, receoso da minha fé, qualificada por todos de demência. E depois, de ligeira pausa na sua confiança dolorosa, acentuou com serena tristeza. Para mim, não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só aspiro agora a morrer em paz confortadora com a minha consciência. Mas, senhora, tornou a criada com veemência, hoje é o dia da maior vitória do vosso esposo. Não me esqueci dessa circunstância. Faz, porém, 25 anos que Públio segue rumo oposto ao meu caminho, e não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, como triunfo final dos seus desejos, busque eu também, não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da sua infinita misericórdia. Depois, minha querida Ana, é muito grato ao coração sonhar com o seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias, abençoando-nos o Espírito com seus gestos amplos de caridade e de ternura. Lívia tinha um clarão divino nos olhos que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidade, suavíssimas,
cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando como se fora tão somente que a sua própria alma na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inolvidável de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. As ondas do Tiberíades que se apresentavam frequentemente tão rumorosas ao fustigo do vento vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se faziam ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Tudo se aquietava de manso. Era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas, a claridade terna dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes, maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo não podia realizar-se neste mundo. Todavia suponho que hei de realizar os ideais de minha alma, se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. A velha serva chorava emocionada, ouvindo estas expansões tocantes comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse à minha guarda, já eu te amava eternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. A serva chorava emocionada, enquanto Lívia, carinhosa, continuava. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, sussurrou a serva com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Senhora, obtemperou a serva, hesitante, não vaciles se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar ante o piedoso propósito da generosa criatura, e num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que a separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época. Tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente comigo.
Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um grande bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: Está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar, em que trago o camafeu com o perfil de Públio, em alto relevo, e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fora num símbolo de união entre os meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Ana aceitou sem protesto todas as piedosas imposições da senhora, e em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho.